Quais são as bases dessa medição que estão no estudo do NIC-BR? São os mesmos? É um paralelo que foi feito para fixo ou é diferente? E a segunda pergunta, que aí eu queria que você respondesse depois, é: todos os parâmetros que as operadoras vêm sempre falando, de deslocamento do usuário, de mobilidade, está tudo considerado nesse parâmetro de qualidade, nessa medição de aspecto técnico? Tá, você está adiantando aí o que nós estamos fazendo aí, né? Quer dizer, que a gente sabe que medir qualidade da banda larga móvel é diferente de medir a qualidade da banda larga fixa. Então, fizemos questão de separar esse aspecto aí. Porque, vamos dizer assim, né? Quer dizer, que ao medir a banda larga móvel, né? Quer dizer, que você sabe muito bem que, mesmo estando num ponto fixo, quer dizer, que aquela banda larga móvel que você está acessando, né, de um ponto fixo, a gente sabe que ela varia, quer dizer, que a qualidade do sinal, quer dizer, que a banda que você tem disponível, tudo isso varia em função de usuários, em função de interferências que possa existir localmente. Então, tudo isso, né, a gente tá avaliando, né, por isso que a gente fez esse digamos, test driver aí, semana passada. Estamos analisando todos os parâmetros, ainda não temos definido o que nós vamos considerar, ok? Está em estudo, tá, ok? Porque a gente sabe que é bastante complexo. Então, a gente está buscando especialistas, nós estamos discutindo, ok? Para que ao apresentar para vocês não seja uma coisa desconexa, tá, ok? Que a gente quer apresentar uma coisa que dê para medir, dê para repetir, ok? E depois que a gente apresentar para vocês, aí vocês nos devolvem com os argumentos, né? E até, digamos, questionando a metodologia como já foi feito na banda larga fixa, tá, ok? Então, nesse momento aqui, eu não tenho muito a comentar de como nós vamos fazer, tá, ok? O que eu falo para vocês estamos levantando informações, já fizemos umas medições aí com test drive, digamos, percorrendo com o veículo, tá? E temos todos esses dados, estamos analisando e sabemos de vários problemas, né? Então, não vai dar para comparar, vamos dizer, essa mesma medição que a gente fez na banda larga fixa com o que a gente vai fazer com a moto, tá? Temos mais uma pergunta aqui. Luciano do CPQD. Milton, gostaria que você falasse um pouco mais sobre a metodologia. Como vocês chegaram nessa metodologia de medição? Essa é a primeira pergunta. E a outra é falar um pouco mais sobre o Thin Client. Como que foram vocês que desenvolveram? Como que... Bem, o embrião disso tudo, né, pessoal, foi um projeto que a gente tinha com a FAPESP, junto com o pessoal da PUC de São Paulo, aí, num projeto de controle de banda de internet. E para controlar a banda de internet, a gente precisa saber como estava a banda consumida e com isso daí a gente foi se aprofundando aí para poder fazer essas medições aí. Então, quer dizer, que o embrião foi aquele projetinho lá que era feito com o dinheiro da própria FAPESP mesmo, tá? E aí a coisa foi evoluindo, né? E também, né, a gente esteve avaliando aí alguns softwares de medições que tinha na área acadêmica e a gente utilizava aquele software de medição, não tinha a precisão que a gente gostaria que tivesse, e a gente falou, não dá para lançar isso aqui como sendo uma qualidade de medição do NIC. A gente preza um nome, né? Então a gente resolveu desenvolver o nosso próprio. Medir, vamos dizer assim, a parte de download, upload em TCP era muito fácil. Qualquer um fazia. Quer dizer, que então em pouquíssimo tempo a gente já tinha essa medição já feita. Tá, ok? Porque você transferir arquivo de um lado para o outro, as medições são bem mais fáceis aí. O grande desafio mesmo foi a parte do desenvolvimento do DP. O DP precisaria ter um clock bastante refinado aí. Nós demoramos muito para achar essa metodologia e vamos dizer assim, esse é o diferencial que a gente tem no nosso software aí. Essa medição aí feita em UDP, o tráfego gerado é bastante suave, quer dizer, que a gente não tem aqueles pulos, entendeu? Porque você tem um tráfego médio, você pode ter pulos, né?
mas na hora que vai, digamos, passar pela rede da operadora, ele vai ceifar isso daí. Então a gente precisava gerar um tráfego DP que fosse bastante constante e bastante preciso, sem essas oscilações aí, dando uma média que fosse aquela banda que a gente estava lançando através da rede. Então, esse desenvolvimento demorou muito, né? Quer dizer, e também a parte de aferição, né? Quer dizer, que tivemos muitas idas e vindas aí. Quer dizer, tomamos o cuidado também de ao medir, né? Quer dizer, que a gente fez algumas medições utilizando acesso dial, tinha vários provedores que, digamos, colocavam aqueles aceleradores, a gente falava assim, pô, deu 400K. Aí a gente viu lá, isso aqui não pode ser, né? Então, a gente viu que havia necessidade de que os dados fossem comprimidos, ok? De tal maneira que os aceleradores não conseguissem fazer nenhum milagre. Então, quer dizer que não adianta usar acelerador quanto a nossa ferramenta, que o resultado vai ser a mesma coisa. Tá? Então, quer dizer, todo esse desenvolvimento aí, né, foi feito ao longo de anos. Quer dizer, que não é que a gente está aqui apresentando para vocês que a coisa veio de uma hora para outra. Ele demorou muito tempo aí para poder desenvolver com a qualidade que a gente queria. E aí nós lançamos a base, né, quer dizer, que para o desenvolvimento do Team Client é mesmo do software CIMET. E a única coisa que a gente tem aí é a escolha correta do hardware que a gente vai executar. Quer dizer, que o hardware precisa ter umas certas características, CPU, memória e tal. E também, né, quer dizer, que partimos também para um desenvolvimento de um GPS próprio, quer dizer, que estamos usando o chip da U-Block aí, quer dizer, que é capaz de sincronizar com a visada de um único satélite, por causa dessas condições encontradas nas residências aí, quer dizer, que então a gente estava utilizando o software, quer dizer, que o GPS da Garmin, encontramos esses problemas, partimos para o desenvolvimento de um hardware próprio aí. Então, quer dizer que essas versões novas aí já estão indo com esse chipset aí da U-Block capaz de fazer a sincronização do tempo com a visada de único satélite. Então, quer dizer que todo esse desenvolvimento, né, demorou tempo, né, quer dizer que também, vamos dizer assim, um input legal que a gente teve mais ou menos em 2007 mesmo, foi quando o IDEC veio nos procurar para poder fazer a medição. Então, fizemos uma medição junto com o IDEC, foi bastante interessante, apresentamos os resultados, o IDEC publicou. Tá? Então, são vários inputs aí que a gente foi recebendo ao longo dos anos. E vamos dizer assim, recentemente aí, né, a revista InfoExame, né, veio também nos procurar, a gente não procurou a revista InfoExame, se apresentando, eles analisaram vários softwares de medição e falaram que o nosso software de medição era o melhor que tinha, e fizemos uma parceria com eles, e os resultados que tem na InfoExame é resultado dessa parceria que a gente tem com a revista InfoExame, que disponibilizam o software de medição no site deles. Os usuários que querem participar dessa medição têm que fornecer mais informações, né? Inclusive e-mail para que eles possam entrar em contato, caso eles acham que a medição não foi o esperado, né? Então era pedido para que esse usuário fizesse o teste novamente, ok? Então, teve todo um cuidado aí para poder chegar no produto que nós temos hoje. Tá? Então, nós temos know-how, total know-how, a gente é capaz de fazer qualquer coisa em termos de medição que envolve esses parâmetros aí. Tá? Temos mais uma pergunta. Boa tarde, Milton. Meu nome é Maia, sou da Abrint, Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações. A minha pergunta pode parecer até uma pergunta de usuário, né? Eu gostaria de saber, uma situação que a gente vê presente nos testes do CIMET, em que uma operadora, digamos, uma operadora X, ela está presente no ponto de troca de tráfego, troca tráfego com o CIMET, mas não troca tráfego com mais ninguém. Um usuário dessa operadora X quer acessar o conteúdo da operadora Y, que está presente no mesmo ponto de troca de tráfego. O teste para o CIMET, obviamente, vai dar um resultado. E quando ela for acessar o conteúdo da operadora Y, que está no mesmo ponto de troca de tráfego, mas que não é acessado,
a velocidade, a sensação do usuário vai ser muito pior. Eu gostaria de saber se essa situação não se caracteriza uma situação até de um mascaramento da qualidade dessa operadora X. A gente tomou certos cuidados aí, né, de não medir sites. Okay? A gente sabe que sites... Eu trabalhei num grande provedor. Então, quer dizer que o grande provedor, quando coloca aquela página principal, né, porque quer dizer que ele pode colocar aquela página principal pesada, pode colocar a página principal leve, quer dizer, principalmente quando você tem falta de banda, quer dizer que se você coloca uma página leve, você tem a sensação do usuário de que ele está com uma banda boa, entendeu? Porque aquela página explode na cara dele. Agora, mesmo que o cara tenha uma banda boa e aquela página pesada, a sensação que ele tem é de lentidão. Então a gente evitou de medir site aí. Uma das ideias que a gente, digamos, trabalha aí, por exemplo, quer dizer, que a gente tem umas parcerias com o pessoal do LACNIC, com o Google, que a gente mede, vamos dizer assim, usando um outro software que eu não citei aqui, né, que é um software chamado Simon, e que a gente mede, vamos dizer assim, através de um software que é instalado no usuário, a gente mede, vamos dizer assim, utilizando um protocolo chamado NTP, como é que está a latência contra servidores NTP por aí. E tem uma ideia bastante interessante de como está a latência, vamos dizer assim, do ponto de medição até diversos servidores NTP espalhados na América Latina e também fora, em outros continentes aí. Quer dizer, a sensação do usuário, né, quer dizer, que ele vai depender de como é que está a conectividade desse provedor dele em relação a vários cenários aí. Quer dizer, que a gente se limitou, né, a fazer a medição, né, de como está dentro da rede dele, acreditando que se aquele provedor lá tem uma boa qualidade dentro da rede dele, quer dizer que se ele contratar a banda adequada para fora da rede dele, ele vai estar prestando um bom serviço para o usuário que ele tem. Entendeu? E aí entra aquele projeto a nível nacional, okay? Que a gente está avaliando como é que está a conectividade dele para com os demais Autonomous Systems, e tem aquele outro projeto que é a nível internacional, que mede a partir dele contra diversos servidores que estão espalhados pelo mundo. Então, esse cenário aí, ele não é só uma medição, quer dizer, que você não pode avaliar somente com uma única medição. Quer dizer, o software de medição é uma delas, quer dizer, mas aí você tem que complementar com essas outras medições a nível nacional e a nível internacional. Ok? Tá? Agora, eu não posso também obrigar que um participante de ponto de troca de tráfego troque tráfego com todo mundo. Então, quer dizer que isso daí é regra do ponto de troca de tráfego, o participante lá troca com quem ele quiser. Então, não, eles costumam trocar com a área acadêmica, costumam trocar com os governos, quer dizer que, vamos dizer assim, eu não gosto de entrar nos negócios de cada Autonomous System, quer dizer, isso daí é decisão de cada um. Então, é importante que esse pessoal participe, né, o que você está citando, né, inclusive para poder vender banda, ou se não, trocar tráfego, mesmo remunerado. Então, quer dizer que é opção de cada um. Ok? Então, e a decisão de pagar ou não cabe ao outro sistema autônomo. Então, quer dizer que a gente está propiciando que o negócio ocorra. Ok? Em melhores condições. Tá? Então... Mais alguma pergunta? Perguntas? Agradeço, então, o Milton, mais uma vez. Bom, dando sequência às nossas atividades, passamos imediatamente à próxima palestra. E eu convido, nesse momento, o senhor Carlos Duprá, que falará sobre a proposta de regulamentos de qualidade da banda larga, interpretação e efeitos esperados. Boa tarde a todos. Vamos tentar apresentar os
resultados preliminares do estudo de avaliação de impacto econômico da implementação desses regulamentos novos de banda larga que estão em consulta e mais aqueles que estão porventura a vir. Tentamos obter algum estudo equivalente por parte da Anatel até o momento sem sucesso, porque levantou a suspeita que o mesmo não tenha sido feito, o que nos deixa ainda mais preocupados, porque trabalhos dessa natureza, sem uma prévia avaliação do impacto econômico, podem gerar resultados desastrosos, que a gente espera que não aconteça. Então, nós vamos ver a seguir um resultado ainda preliminar. Nós estamos totalmente abertos para confrontar esse estudo com quem quer que seja, porque são preliminares, como está dizendo aqui, mas a gente acha que consultas dessa natureza devem ser avaliadas, primeiro, sob esse aspecto econômico, antes de serem emitidas, porque, principalmente, se o prazo de consulta foi tão exíguo quanto o que nos foi dado até o momento. Bom, essa apresentação está estruturada em 3 tópicos. Os 2 primeiros foram apresentados e elaborados pela LCA no nosso painel Telebrasil de junho. E o terceiro é o resultado desse estudo, ainda que preliminar, que esperamos aprofundar ainda mais, caso tenhamos tempo hábil para tal, porque essa é uma dúvida que ainda está por vir. Um pouquinho do modelo de GAPS, para quem não teve no painel. Bom, essa metodologia de GAPS, ela é proveniente do Banco Mundial e é uma metodologia muito usada para pautar políticas de massificação de serviços em diversos países do mundo. Então, ela parte de mapeamento de regiões de acordo com carências socioeconômicas e infraestrutura. Então, só tem um gráfico que a gente plota sobre 2 eixos, da demanda e da oferta, em que na demanda a gente caracteriza alta e baixa renda e na oferta muito e pouca infraestrutura. E, em função disso, a gente identifica que carências em diversas áreas e eixos exigem ações específicas. Não somos o mesmo país, como nenhum país é um único país. Então, nós somos diversas áreas que necessitam de situações distintas de solução para atendimento à sua demanda. Então, como eu tinha falado, esse modelo, ele parte de 2 eixos, o eixo da demanda e da oferta. Eles foram construídos pela LCA na época a partir de dados públicos e cada município brasileiro foi plotado de acordo com expectativa de demanda e a combinação de fatores que representam infraestrutura e condições de oferta de serviço. O resultado, já mostrado anteriormente em outros eventos, é mais ou menos esse. Cada um desses pontos é um município do Brasil. São 5.000, para os que não estão vindo de fora, são 5.500 municípios, mais ou menos, e nós temos aí uma situação muito clara. O tamanho do volume de cada esfera é a população, tem a ver com a população de cada município. Aquele maior, certamente, é São Paulo, e existe mais ou menos essa distribuição. E nós passamos, a partir daí, a classificar o país em 5 áreas distintas. Então, nós chamamos de área preta, a área onde existe uma competição mais ferrenha, e nós vamos passando até a área branca, que é a área mais rural, onde há pouca infraestrutura e uma demanda de menor renda. Um pouquinho sobre os cenários. Nós criamos também, fruto desse trabalho apresentado em junho,
dois cenários para dois momentos distintos. Chamamos de cenário sem alavancas e um cenário referenciado. O cenário sem alavancas é aquele que é o as it is, como diz o inglês, que é levando as coisas do jeito que a oferta se posiciona, a demanda se posiciona. Então, a demanda a gente vai e atende, a oferta para atender a demanda. E o cenário referenciado é um cenário de crescimento mais acelerado, que visa a ter telecomunicações como um indutor de desenvolvimento, e ao final deste nós teríamos o Brasil mais bem colocado no cenário internacional, então referenciado em relação aos demais países do mundo, ou seja, nós estaríamos ao final desse período, que no caso seria 2020, bem posicionado como um dos maiores prestadores de serviço, maiores ofertas de serviços de banda larga em relação ao mundo. Então, nós fizemos esse trabalho com a base de 2010, usamos documentos, como eu já falei, bastante públicos. Então, o IDH foi usado para avaliação da demanda, foi feita a avaliação da velocidade ofertada em cada município, e nós criamos aí dois tipos de cenários. Um para 2014 e outro para 2020, e nos dois casos avaliamos o ponto de vista sem alavancas e o acelerado, que a gente chamou referenciado. E avaliamos qual seria o valor do investimento necessário a ser feito, e nós estamos falando basicamente de investimento privado, nesses períodos, para que nós tivéssemos aí uma visão do que vem pela frente, e principalmente para poder optar por cada um dos cenários que a gente está avaliando. O resultado do trabalho, esse trabalho foi apresentado lá em 1º de junho, nos levou à situação, nós tínhamos naquele momento, janeiro de 2011, 35,2 milhões de acessos entre fixos e móveis de banda larga no Brasil. O cenário sem alavancas levaria esse número em 2014 para 59 e em 2020 para 96,8. E com um investimento de 60,1 bilhões de capex no período. No cenário referenciado, esses números chegariam a 154 milhões de acessos e aproximadamente 145 bilhões de investimento. Cabe ressaltar que o que a gente está fazendo aqui é multiplicando o capex de cada novo acesso pelo número de acessos novos. Então, isso considera uma situação bastante conservadora, que é praticamente, se ninguém construísse nada, somente um dos prestadores, nós temos um setor bastante competitivo, criasse aquela infraestrutura. Então, é um cenário de compartilhamento de 100%, ou seja, são números bastante conservadores. Bom, então, isso aqui foi só para recuperar, até aqui foi um estudo que eu só recuperei para que todos tenham a referência, é um estudo apresentado no dia 1º de junho, no painel Telebrasil. Aos que quiserem, está disponível em nossa página, temos bastante detalhes sobre esse. Esse é um estudo bastante criterioso e está totalmente disponibilizado. A partir daqui começa um esforço de avaliação, no exíguo prazo que tivemos, do impacto, principalmente econômico, de tudo aquilo que está aí em discussão. Então, um pouquinho daquilo que a gente já viu, eu vou ser bastante rápido aqui, ou seja, nós estamos falando de redes IP, não vou de novo falar sobre isso aqui, ou seja, redes IP, o próprio conceito dela é uma rede estatística, não é determinística, não adianta tentar ser determinístico se a rede não é. Então, aqui, quer dizer, isso aqui também foi explorado por bastante hoje de manhã, principalmente pelo CPQD, ou seja, diversos pontos totalmente não gerenciáveis da rede que tem que ser observados para que a gente evite trazer para a operadora uma situação que não lhe compete. Aqui
de novo, isso aqui também já foi colocado. Bom, para o caso de móvel, a situação, como nós já vimos, hoje de manhã vimos que, do ponto de vista, foi a apresentação da Price, que são pouquíssimos os estudos que envolvem banda larga móvel. Parece que tem um da Ofcom, assim mesmo, são muito tímidos, mesmo em redes muito mais maduras que as nossas, muito tímido a cultura que se tem de mobilidade, de medição em mobilidade, e principalmente de estabelecimento de requerimentos em mobilidade. Ainda mais, quer dizer, parece que nós estamos falando de uma coisa que é inédita nesse momento. Bom, por que banda larga móvel é mais crítica do que a fixa? Também foi explorado de manhã, ou seja, da handoff, a recepção, velocidade de deslocamento, limitação de espectro. Eu acho que isso aí já foi bastante explorado ao longo do dia. Um pouquinho da nossa CP, para aqueles que não leram, nós temos gente de fora aqui. Quer dizer, a nossa CP 46, a que trata da comunicação multimídia. Cabe aqui observar que nós estamos falando de multimídia, não apenas banda larga. Então, isso aqui vai extrapolar a banda larga e entrar para outro tipo de rede também. Mas, do jeito que está estabelecido, 4 grupos de indicadores, indicadores de reação da assinante, de rede, de atendimento e de pesquisa. E nós vamos nos ater aqui apenas aos reflexos referentes aos indicadores de rede. Impactos econômicos referentes a indicadores de rede. Que indicadores são esses? São indicadores que já foram, por demais, também explorados aqui. Estamos falando de velocidade instantânea, média, latência, taxa de pacotes descartados, quer dizer, o ponto de aferição já foi explorado aqui também. Isso aqui tem uma forma que a Anatel, quer dizer, definiu nessa consulta, que a gente questiona, mas tudo isso sujeito a sanções, é um tipo de regulamento bastante diferente daqueles que a gente viu hoje de manhã na apresentação da Price. Ou seja, poucas administrações, eu diria que nenhuma administração apresentada aqui tem algo equivalente ao que a gente está aqui demonstrando. Mais um pouquinho dos nossos indicadores de rede, ou seja, isso aqui é o que consta da nossa consulta. Nós temos 3 fases, quer dizer, uma defasada de 12 meses da outra, e essas são as características, os requerimentos mínimos de cada uma das fases a nível de velocidade instantânea, média, latência bidirecional, jitter e taxa de pacotes descartados. Bom, de novo, não vimos análise de impacto. Então, o que nós estamos fazendo é um esforço de reportagem, como diria o outro, quer dizer, bastante preliminar, em que, quer dizer, achamos que essa consulta deveria ser acompanhada de uma análise de impacto. Ou podemos observar ao longo do dia que não tem um paralelo na experiência internacional. Tudo que vimos aqui não encontra paralelo na experiência internacional. E, como toda redação, eu acho que isso aqui não é culpa dessa, mas admite distintas interpretações que nos levam a ter dificuldade em mensurar os efeitos. Então, nós tivemos que assumir algumas premissas nesse estudo preliminar que nós estamos aqui apresentando. Nós estamos chamando de esforço da banda larga fixa para tentativa de atendimento às obrigações de regulamento da qualidade da banda larga CP46. Nós partimos da premissa, isso não está claro, que haveria necessidade de garantia mínima em toda a rede. Isso pode ser atenuado, caso não seja, mas foram essas as premissas do trabalho que a gente preliminarmente elaborou. Quer dizer, haveria necessidade de adequação da base instalada, implantação de novos acessos, troca e instalação de novos equipamentos, seja roteadores, equipamentos, concentradores, antecipação da troca por redes de nova geração, para suporte de tráfego e oferta de banda adicional. Então, mais ou menos, o volume de investimento necessário teria que, quer dizer,
atender a esta necessidade que aqui está descrita. No caso da banda larga móvel, que não consta da CP 46, mas nós fizemos um esforço de reportagem para ver como é que seria uma adaptação da CP 27 para... Então, é um exercício hipotético para aferição de impacto, já que nós estamos trabalhando aqui com números que são globais, sejam fixos ou móveis. Então, o que a gente vê é o seguinte, também para o caso móvel, teríamos que adequar toda a base instalada, implantar novos acessos, antecipação da troca e instalação de novos equipamentos, ampliação do número de estações radiobase. Ficamos estarrecidos com o número reduzido de usuários por herb, que a garantia que nós imaginamos possa estar, causaria na rede. Quer dizer, estamos falando de pouquíssimos usuários por herb, uma situação inédita em qualquer lugar do mundo. De tal maneira que a gente acha que alguém deve ter pensado nisso antes de escrever isso e colocar para consulta pública, pelo amor de Deus. Porque senão o impacto é desastroso, como os senhores vão ver a seguir. Bom, o número que a gente tem é o seguinte, com base naquele trabalho anterior, que eu usei como referência apenas, então isso aqui é o que eu tinha mostrado alguns slides atrás, foi o trabalho apresentado pela LNCA no dia 1º de junho. Os resultados que nós elaboramos, ainda a nível preliminar, nos levam a aumento de CAPEX para banda larga fixa de 82%. E, pasme, para banda larga móvel de 414%. Ou seja, nós estamos diante de uma situação que ou se quer massificar, ou se quer aumentar a qualidade, claramente, e eu acho que o balanço está longe de ter sido atingido. Efeitos esperados, muito simples. Estamos falando de aumento de custo, que vai gerar o quê? Aumento de preço, nós estamos falando de um mercado regulado, porém competitivo, e possível redução da oferta de desestímulo a investimentos. Eu acho que isso é a nossa visão de momento. Recomendações. Regulamentos precisam ser devidamente mensurados para análise de custo e benefício das propostas. Quer dizer, não dá para a gente simplesmente emitir regulamentos sem avaliar o devido impacto econômico, já que temos como uma das metas a massificação desse serviço no país. O tema é extremamente complexo. Procuramos e chamamos aqui especialistas internacionais. Existe muito pouca publicação de estudos prévios, ou seja, estamos falando de algo que é inédito. Então, vamos dizer, nós estamos aí prestes, dependendo do que vier a acontecer, a sermos cobaias. Possibilidade de interpretações variadas com magnitudes de impacto muito expressivas. Estamos falando de 400% no caso da móvel. E a nossa visão é, nós precisamos ampliar o prazo da consulta, ainda que esteja sob decreto, a gente entende perfeitamente, eu estou vendo do lado nosso como não irresponsáveis, nós temos aí empresas a zelar, temos contas, e para que a gente possa fazer um estudo mais criterioso. O que nós estamos apresentando aqui é apenas um estudo preliminar, que a gente gostaria de confrontar com quem quer que tenha alguma coisa mais precisa. Então é isso que eu tinha que apresentar, estou à disposição aí depois para perguntas. Nós temos ainda um tempo, acho que abrimos para perguntas, pode ser, Duprá? Pode se identificar, por favor. Oi, Duprá. Eu queria, antes de tudo, saber se vocês podem, nessa estimativa de aumento do CAPEX, se é possível vocês darem também números nominais e não percentuais, tendo em vista que vocês... A minha dúvida é o seguinte, é que quando vocês apresentaram aquele valor do painel, eu me lembro disso porque eu fiz essa pergunta ao pessoal da LCA, eles não fizeram distinção daquele valor de quanto era móvel e quanto era fixo.
Daí a dificuldade da gente conseguir mensurar um pouquinho melhor o tamanho real do impacto, se você pudesse. Para esse estudo, que é um estudo preliminar, não tem a qualidade nem o critério daquele trabalho da LCA que foi feito naquela época. Nós conseguimos, mediante certas premissas, chegar a duas situações distintas aqui. O impacto sobre o móvel. Primeiro, sobre o móvel, se a gente for aplicar o que está de fato nessa consulta, a gente praticamente descaracteriza o 3G como banda larga móvel, o que vai nos deixar quase que totalmente nas mãos dos 700 MHz de dividendo digital, porque o 2,5 só não será suficiente. O Brasil ir à frente com banda larga móvel, 700 serão imperiosos, principalmente se a gente começar a aumentar essa garantia no nível que está sendo colocado aí. E, quer dizer, temos uma situação aqui muito clara de que o impacto na banda larga móvel ele ainda é mais dramático do que é na fixa. Na fixa, 82%. Se você levar isso para o preço, você sabe o que vai acontecer. Você imagina 414, que foi o número que a gente chegou, ainda que preliminar. Você acha que dá para fazer uma proporção direta do aumento do CAPEX, do aumento do preço? Olha, eu diria que é temeroso, é temeroso. Eu não faria isso, por isso que nós preferimos colocar níveis percentuais, entendeu? Se eu puder, se eu tiver mais tempo, eu faço. Vamos dizer assim. E o número estarrecedor, você poderia dizer? Qual é o tamanho específico da redução? Não, o número estarrecedor é 414%. Tá? Não, mas você falou que estarrecedor é a redução de usuários por herb. Pois é, nós estamos falando de 3, 4, nós chegamos a valores desse nível. 3, 4 usuários por herb, é isso que você chegou. Frente a hoje, chegamos a 10. Tem 10 vezes. Estou falando, isso são números inéditos mundialmente. Mais alguma pergunta? Eu agradeço então, Duprá, muito obrigado. E nesse momento eu convido a todos para o coffee break, 20 minutos. Senhoras e senhores, eu convido a todos para retornar ao salão principal, por favor. Retomaremos as nossas atividades. Obrigado. Eu convido a todos para retornar ao salão principal, por favor. Muito obrigado. Estamos aguardando o retorno de um dos painelistas e eu aproveito mais uma vez a oportunidade e reforço que é fundamental o preenchimento do questionário de avaliação que encontra-se dentro das pastas de vocês, uma vez que nós teremos o feedback dos senhores e também, através desse questionário, nós enviaremos uma senha de acesso às palestras. Por favor, então, conto com a colaboração de todos.
Retomando então nossas atividades, teremos nesse momento o debate sobre o modelo de avaliação de banda larga no Brasil. Eu convido para ser o coordenador do painel o senhor Eduardo Levi, diretor executivo do Sinditele Brasil. Convido também o senhor Luciano Martins, representando o CPQD. Senhor Tom Mowat. Senhor Sam Crawford. Senhor Milton Cachuacua. E o senhor Carlos Duprá. Nesse momento, eu passo a palavra para o senhor Eduardo Levi. Bom, eu dei bom dia, agora uma boa tarde. Queria, antes da gente passar a continuar no conteúdo, falar um pouco da forma. Em primeiro lugar, a gente fala sempre que o Brasil inventa, às vezes, coisas que são jabuticabas. Então, nós estamos fazendo uma jabuticaba aqui, porque nós estamos fazendo um evento que está dentro do prazo. Está sendo cumprido à risca o tempo. Nós provavelmente vamos acabar antes do horário, o que é uma jabuticaba. Segundo, depois, quando começamos a montar esse evento, nós pensamos que é quase como se fosse parte das contribuições de uma audiência pública a respeito do tema. Só que o formato impede que a gente faça isso em 30, 40 minutos lá. Nós procuramos fazer um pouco diferente e mais do que isso. Nós apenas guardamos a parte final para dar a nossa visão, mas apenas uma visão de uma conta que nós tínhamos feito. Não colocamos ali nenhuma tinta da visão do setor sobre isto ou aquilo. Quem falou sobre isso foram grupos que estão aqui representados extremamente isentos, porque apresentaram aquilo que é feito no mundo, aquilo que eles fazem, a experiência que eles têm. Para enriquecer ainda mais o debate, nós conseguimos fazer com que aqueles que vieram de mais longe e que pudessem desfrutar do céu de Brasília, que o sol de Brasília é a noite de Brasília, né? E que, principalmente os que moram em Londres, que têm alguns poucos dias de verão, vieram conhecer aqui o tempo, apesar da secura. E que, inacreditavelmente, o tempo fica assim durante alguns meses do ano aqui em Brasília. E essa oportunidade, então, de ficar mais um pouco, não só para conhecer um pouco mais a beleza da cidade e um pouco do país, e mais ainda do que isso, seria a participação com uma reunião com um grupo fechado da Anatel. Nós vamos fazer essa reunião amanhã. Amanhã o Duprá de manhã, junto com a Aline, vai levar o grupo à Anatel e o grupo vai ficar, somente o grupo com a Anatel. Nós não vamos estar presentes nessa reunião, vamos deixar com que aqueles que vieram de fora, a Sunnows e a Price, discutam e apresentem com a Anatel a sua visão, como se ali eles estivessem contratados para fazer esse trabalho. Eu acho que o final do evento procurou mostrar uma realidade do que nós queríamos fazer, ser o mais isento possível do que estava acontecendo no mundo, colocando apenas no final um pouco da nossa visão. Antes de passar o debate também, apesar de que eu vou cometer pela segunda vez o mesmo engano, agradecer especialmente ao Duprá o esforço do evento.
nós tomamos uma decisão de fazer esse evento, não tem 30 dias. Em menos de 30 dias, é o que está acontecendo aqui, com todas as suas falhas e todas as suas virtudes. Mas procuramos valorizar o conteúdo e causamos um desconforto de ar-condicionado, porque foi difícil encontrar uma área para fazer isso. Causamos um desconforto da banda larga aqui para vocês, que não vai acontecer mais. Onde é que está Bernardo, que falou da banda larga? Mas queria agradecer ao Duprá e aos que estão presentes aqui. Gostaria que aqueles que estão sentados, que fiquem em pé, não deve ter ninguém aqui, deve estar trabalhando numa sala ao lado, mas eu estou vendo 3 ali no grupo que está trabalhando. Eu queria, por favor, uma salva de palmas para o trabalho deles. Obrigado. Eu escrevi aqui umas linhas. Eu vou ler para ficar um pouco mais cuidadoso. Nós estamos vivendo um momento bastante crítico no Brasil em termos de regulamentos e regulação de telecomunicações nesse semestre que vai acabar do ano agora, em que a sua grande maioria impacta fortemente os negócios das empresas. O Duprá falou aqui sobre que impactos são esses. Querer oferta de serviços de melhor qualidade, a opção dos clientes para escolher serviços diferentes, envolve a responsabilidade do nosso órgão regulador em zelar pelo equilíbrio financeiro das empresas, ser o indutor da massificação dos serviços de banda larga e estar atento às demandas da sociedade. Esse é um equilíbrio que se tem que buscar sempre, que não é simples, que não é fácil, mas que nós não vimos nesse conjunto de consultas que saíram recentemente, esta atenção para os impactos que poderíamos ter. Esse evento teve como alvo a agência. Nós fizemos o evento para a agência, sem menosprezar a presença dos demais que estão aqui, porque aprendemos muito para as contribuições, mas procuramos fazer o evento principalmente para aqueles que vão escrever os regulamentos. Estamos estudando, estamos procurando entender, estamos procurando clarificar. Entendemos que fizemos aquilo que era de nossa responsabilidade. Vamos então às perguntas, por favor. Alguém tem alguma pergunta? Sempre me disseram que se eu não tiver alguma pergunta, dá para o evento acabar, né? Tem uma pergunta para o Milton. Milton, você comentou, a pergunta é da Aline, você comentou durante a apresentação que o uso de software é possível, desde que o ambiente do usuário tenha algum controle. Por exemplo, ele não pode estar usando um Wi-Fi, ter um vírus no computador, etc. Porém, ao final da sua apresentação, você afirmou que este software pode ser utilizado. Existe alguma proposta de software que verifique as condições de uso do cliente e indique se a medição realizada foi válida ou não? E em relação àquela demonstração do cliente em Hong Kong, ali nos deu a percepção de ser clientes de fibra ótica, em que a garantia é feita, mas ela é garantida por uma visita de um elemento da empresa prestadora do serviço quando o cliente vê que o serviço não está bem prestado. Você pode comentar um pouco sobre isso? Vamos começar. O software de medição, né, quer dizer que em relação à existência de um software de medição que verifique as condições ambientais, né, eu desconheço, ok?
Então, por isso que o nosso também, quer dizer, que o CIMET também não faz essa verificação de condições ambientais aí. Nós estamos trabalhando numa versão que, caso a medição não apresente os parâmetros mínimos exigidos, a gente orienta para que esse usuário execute um outro software, que esse sim vai verificar as condições ambientais do usuário. Se tem outro software, se tem outros processos sendo executados, se existem outras máquinas conectadas na mesma rede, se ele está, quais são as condições de Wi-Fi que ele tem, se o canal que ele está utilizando, ou se ele não está utilizando a rede cabeada. Quer dizer, então, essa verificação ambiental é uma proposta, né, para o caso em que as condições mínimas não sejam atendidas. Então, o que preocupa a todos, né, é assim, quer dizer, que se o software de medição não mede a qualidade do usuário naqueles mínimos parâmetros exigidos, quer dizer que existe uma certa preocupação se a medição assim, vai levar a uma certa sanção ou não, né? Quer dizer que, então, no nosso ver, né, quer dizer que o software de medição, ele quando mede, quer dizer que no mínimo ele tem aquela banda medida, é daí para mais, ok? Nunca para menos. Então, quer dizer que a verificação de condições ambientais é para tentar alcançar o mais que esse usuário possa ter. Ok? Então, é nesse aspecto aí que está sendo trabalhado esse outro software que vai ajudar nesse processo aí. Tá? Em relação a outra pergunta, sobre o serviço lá em Hong Kong, né? Quer dizer que o software de medição que é utilizado é um software de medição semelhante ao nosso. Quer dizer que, agora, o usuário final ele é obrigado a usar esse software de medição e quando não verifica as condições de 80% no mínimo lá da banda contratada, ele aciona a operadora. Quer dizer que a operadora vai ter o trabalho de mandar um técnico para lá para poder mostrar para o usuário, né, porque ele está medindo em condições inadequadas ou não. Esse é um ônus que essa operadora tem por, digamos, prestar um serviço desse tipo. Então, quer dizer que ele está confiando no software de medição e quando, acredito eu, né, eu não tenho os parâmetros, né, quer dizer que quando o provedor faz uma proposta desse tipo, né, ele deva ter analisado que a grande maioria das vezes ele está medindo acima daqueles 80% lá. Então, quando esse usuário reclamar, né, ele vai lá e vai orientar o usuário de como deva ser feita essa medição. Quer dizer, que nós estamos tentando fazer aqui com o software, porque a gente não tem braço, a gente não tem gente para poder mandar para a casa do usuário. Então, quer dizer, que a proposta nossa é desenvolver um software que vai orientar o usuário a mexer na configuração dele para que alcance esse plus a mais. Tá? Tem mais algum? Obrigado, Milton. A próxima pergunta para Sam. Next question for you. Alex showed us that the use of the software with the end user in the United States failed. So can you explain us why it failed? Certainly. There are a number of reasons. Firstly, there were two different measurement approaches which were used by the FCC, the Federal Communication Commission, before they hired us. The first was with a company called ComScore, who installed a piece of software on people's machines, which ran permanently in the background. And this collected throughput measurements, latency measurements, and others periodically throughout the day. And it made some efforts to check that the user's connection was idle and their PC was idle during measurement. But there are a number of factors it can't take into account. For example, it couldn't tell you whether there are other PCs on the home network which were currently using traffic. Only the home gateway in this environment can tell that, because the PC has no visibility of the traffic of other PCs in the network, or indeed other devices, be it an iPad or media servers or anything else for that matter. Other criticisms were levelled at the ComScore
study. For example, it only used a single central measuring point, as in a test target, rather than having many at the internet exchanges. So it was flawed for a number of reasons. Other software approaches we used actually involved looking at HTTP server logs at major websites and examining the response times for those. Now that's subject to so many different measures, so many different flaws, that completely discounts any of the reasons why a client may be experiencing delays. It completely includes all PC-related problems, home network-related problems. So that was a very, very, very preliminary study. Does that answer your question? Yes. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Não sei se alguém tem alguma pergunta, por favor, do auditório. Pois não. Tem duas. Boa tarde, meu nome é Edgar, trabalho na Embratel. Foi colocada aí, essa pergunta vai para a banca, ok? Foi colocado aí que no mercado lá fora não foi implementado uma regulamentação para atingimento de padrões de qualidade, né? Pelo menos os estudos que foram feitos aí para a banda larga. Ao invés disso, os reguladores desses mercados focaram na transparência para os consumidores. No caso do mercado brasileiro, na opinião de cada um de vocês, qual seria a melhor opção? O que pode acontecer com o mercado brasileiro nesse caso? I think it's important to suggest that one of the central conclusions is probably not the exact right word, but one of the points we made in the presentation is that as yet we can't say for certain what the effect of different types of regulation will be. Even in the UK, it's only really been working for 3 years, and to actually say for certain what the best remedy will be for the Brazilian market, I think it's too early, and there's not been enough work done to make that conclusion. However, it would be worth pointing out that the transparency regulation does come with a reduced cost to both the regulator and to the operators. I think that's fair to say, so that there is a lower risk with following that path, or it appears that way at this point. But I would unfortunately have to conclude that at this stage we would need to look more carefully at the cost-benefit analysis of each different approach before we are able to say with any degree of certainty which way Brazil should go. Comentando pouco esse aspecto, tudo é uma questão de competitividade. Acho que alguns discutem que o Brasil não tem competição suficiente. Minha posição específica é que no celular poucos devem ter a situação da gente no mundo. Nós temos 4 que estão entre 20% e 30% e temos um quinto entrante. Então, no caso específico do SM, quantos prestadores nós temos? Milhares. Então, alguns acham que isso é pouca competição. Então, eu acho que nós temos bastante competição. Eu acho que a transparência em ambiente competitivo parece ser bastante adequada. All I can really add to this is I think it is quite early to be making bold and sweeping statements here. And what needs to be, you certainly need to have accurate data to base any regulatory decision on. This is what Ofcom have found in the UK and what the FCC have realised in the US. And one of the key reasons which Alex pointed to in our presentation is we
we explicitly verify with the service providers, with the internet companies, which packages the customer has subscribed to. So we're able to very accurately say this ISP is delivering 85% of the advertised bandwidth to this customer. So until you can very accurately say that, and you can very accurately say that across all of the different metrics, it's always going to be open to this line of questioning and this line of doubt. And it's this line of doubts that we very strongly believe needs to be removed before these questions can be answered. And in fact, that's the whole reason that SAMKNOWS exists. Eu estava me lembrando aqui sobre a pesquisa que o nosso setor de estatística, né, faz sobre a tecnologia de informação e comunicação, e uma das perguntas que é feita lá nessa pesquisa para o usuário, né, que tem banda larga é qual é que é a banda contratada. E, por incrível que possa parecer, né, que 21% ano passado respondeu que não sabe dizer qual é que é a banda contratada. E se você estratifica isso daí nas classes sociais, na classe social mais baixa, né, 30% desse pessoal não sabe dizer qual que é a banda contratada. Então, vamos dizer assim, a gente precisa, acho que, ser mais transparente. E também, até eu confesso também, né, pessoal, que eu também não sei dizer se a banda que a operadora está comercializando, por exemplo, é a banda que está passando lá no fiozinho, lá os bits, ou se é aquela banda que está passando lá na camada de aplicação. Então, olha aqui, o que o NIC está fazendo, o que o gestor está fazendo é medindo na camada de aplicação. Quer dizer, que a operadora, ela precisa dizer, o que eu estou vendendo é o que passa aqui embaixo ou é o que passa aqui em cima. Então, olha aqui, precisa de um pouco mais de assim, esclarecimento, né? Quer dizer, esclarecer o público. Quer dizer, é só para medição, né? Quer dizer, que veio nesse sentido aí de ter uma ferramenta que o pessoal pudesse aferir o que ele contratou, mas ele consegue aferir se ele souber. Mas se ele não souber, não tem muito o que fazer, né? Quer dizer, que ele só tem aquela sensação de que a navegação está boa ou não, quer dizer, que é uma sensação muito só de, digamos, percepção, né? Então, como assim, o NIC tem agido mais nesse sentido de esclarecer, quer dizer, e nós entramos nesse processo, a gente sempre teve a preocupação, né, de não ranquear as empresas, né, porque acho que ranquear é uma coisa que gera insatisfações, e o que a gente quer é que haja uma melhora de qualidade de modo geral, né? Por isso que achamos que o Inmetro, quando veio a fazer, digamos, a parceria junto com a gente, com a Anatel, quer dizer, que ele veio com uma proposta bastante interessante, que é estabelecer um sarrafo, quer dizer, que não significa que todo mundo tenha que, digamos, passar esse sarrafo aí, se a gente fizer a comparação com salto e altura, mas a meta é aquela lá, entendeu? Quer dizer, e o mercado se esforce para poder chegar lá. Então vou dizer que é nesse sentido aí que aqueles parâmetros foram estabelecidos, né, como se fosse um horizonte a conquistar, né? Quer dizer, e é nesse caminho que a gente está seguindo, né? Então o CPQD, como instituição de pesquisa e desenvolvimento no país, né, tem uma posição bastante isenta, e tudo que é a favor do bem da sociedade, a gente desenvolve estudos e apoia, né? Então a gente entende que a transparência, né, para o usuário sempre é algo bastante importante, né? Agora a gente não tem muito como opinar em transparência versus regulação, né? Acho que demandaria aí a gente ter mais estudos e internamente lá no CPQD. A pergunta. A pergunta é para Price, para o Tom. Vocês trouxeram um estudo de alguns países da onde se faz uma aferição de qualidade de banda larga e se torna isso público.
Aqui, remontando um pouco do histórico, da onde surgiram essas metas de qualidade da banda larga, aí eu vou falar só de banda larga móvel, sempre foi dito pelos técnicos que montaram os indicadores que isso era necessário porque um dia as empresas começaram a vender seus produtos baseados numa promessa de velocidade. Então, só tentando apurar o que vem do mercado que vocês pesquisaram. Lá fora também, nesses países estudados, havia essa oferta e uma promessa de velocidade em cima dos produtos de banda larga móvel ou não? Porque, para a gente conseguir comparar uma coisa com a outra da mesma forma, as ofertas eram feitas em cima de uma velocidade ou em cima do diferencial do produto ser móvel, ter mobilidade? Okay, that's a good question. I guess it's got a range of answers depending on where you look. I mean, if I think I have your question correct, you're asking that in the markets we've reviewed, were the mobile broadband products sold? Were they sold on speed, or were they sold on this is just mobile broadband? Is that what you're asking? If the offers are placed on speed of the product or not? Because here some operators sold this product and installed this product have 7 megabits per second of speed, and then Anatel has obligated this operator to, hey, you have to say how's the minimum of the speed that you can guarantee to your customer. Then in the other markets, is this way too? Okay, I understand. The simple answer there is then no. There is, and there will be, examples where consumer protection law comes into play. So if a specific user is unhappy with their experience and believes they've been misled through the advertising of the service, then they have a case and can make a complaint, and the outcome of that is dependent on the legal system in the country in question. However, there is not yet, in the countries we've looked at, formal regulation from the national regulatory body saying that if you offer X, you must provide at least up to a certain % of that. We have not seen that. Does that answer your question? Thank you. Luiz Oswaldo. É só uma dúvida da apresentação do Duprá. Provavelmente vai ser uma explicação óbvia para todo mundo aqui, mas não entendi direito. Quando vocês falam que uma das consequências é a adequação da base e novos acessos, você poderia explicar um pouquinho melhor o que isso significa? Adequação da base, porque você precisa, no caso, fazer com que os assinantes, os acessos já existentes, também sejam adequados à nova garantia. Entendeu? É basicamente isso, nada além disso. Eu posso fazer uma pergunta aqui, Levi? Bom, um pouquinho em cima da pergunta do nosso amigo da Vivo, eu queria perguntar para o Milton. Nós, há 2 anos atrás, praticamente todas as empresas móveis, principalmente quando começou o 3G, começaram a vender com base na velocidade. Isso é a história do Brasil. Aí alguém chegou e falou, puxa vida, isso pode dar problema, porque face a características da própria tecnologia, como nós vimos aqui ao longo do dia, não há condições de se garantir, e nós temos um Código de Defesa do Consumidor que pode nos criar problemas, apesar de todo o embasamento técnico que a gente tem a respeito. Então, a partir desse momento, as empresas mudaram completamente de discurso. Então, temos aí empresas que vendem por hora, vendem por disponibilidade, e, quer dizer, o assunto, a nosso ver, estava relativamente controlado, porque saímos do discurso da banda, não estávamos enganando absolutamente ninguém. O assunto voltou à baila agora com o termo compromisso, em que nos foi imposto uma banda, que até então, no caso da móvel, isso estava congelado. Móvel, o compromisso era simplesmente mobilidade. Então, era vantagem da mobilidade e era best effort, estava muito claro. E agora o assunto voltou à baila. Então, eu queria só pedir ao Milton,
Está difícil, porque a gente tentou ser o mais responsável possível, tomando todas as cautelas perante o nosso consumidor. E agora o assunto da velocidade está voltando para a gente, apesar de toda a nossa cuidado em tratar o tema. Entendeu? Então, se puder tecer alguma consideração, eu gostaria. O que eu posso dizer a respeito disso? A gente tem que encarar, vamos dizer assim, a banda larga móvel, né, diferente da fixa. Quer dizer, e já conversei com várias pessoas das operadoras aí, e o entendimento é o mesmo, tá? A experiência que o usuário de banda larga fixa tem, quer dizer, que ela não é a mesma que um usuário de banda larga móvel terá. Então isso precisa ficar claro para todo mundo aí. Quer dizer, e obviamente, né, quer dizer, que essa banda larga móvel que é baseado em frequência tal, quer dizer, que é um recurso bastante escasso, quer dizer, e como tal deve ser tratado, né? E obviamente, quer dizer, que os modelos, né, que cada uma dessas operadoras móveis tem praticado, né, acabam refletindo isso, porque é justamente a dificuldade de fazer com que um sinal, né, acabe chegando até sua antena, né? Então isso precisa ser levado em consideração. Agora, uma vez que chegue na antena, né, pois existe a possibilidade de colocar essa antena em fibra ótica e tal, e levar com grande capacidade. Aí, quer dizer, que fica mais aliviado, né? Não há pretensão de fazer comparação da banda larga móvel com a fixa. Tá? É isso que precisa ficar claro para todo mundo aí. Mas a mídia mesmo ajuda a confundir tudo também, né? Quer dizer, porque está todo mundo achando que a nossa salvação é da banda larga móvel para toda a população, mas a experiência vai ser totalmente diferente. Então, a gente precisa ter banda larga fixa, expandir banda larga fixa para que todo mundo tenha realmente internet, aquela internet que a gente conhece, né? Porque a móvel está sujeito a esses problemas aí. Né? Tá? Essa é a visão que eu tenho. Bernardo. Boa tarde, meu nome é Bernardo Lins, sou representante da Câmara no Conselho Consultivo da Anatel. Eu queria levantar uma questão, talvez especificamente para o Duprá, mas que eu acho que talvez outras pessoas gostassem de comentar. Na apresentação da CENOS, né, foi oferecido um modelo alternativo à regulação, que seria um modelo baseado na transparência, e uma das prerrogativas dele é que haja um acordo mínimo, né, uma espécie de um convênio que envolvesse todos os stakeholders, né, que estão interessados, né, em todo esse processo. Só que hoje, no Brasil, nós temos uma situação de grande complexidade. As grandes empresas do setor estão migrando para operações multisserviço, né, que devem se acentuar com essa aprovação do PL 116, e estão, vamos dizer, acumulando frentes de negociação e de debate com a Anatel. Então, a minha pergunta é, em primeiro lugar, dentro dessa perspectiva, a visão de vocês de construir esse tipo de parceria nesse momento é factível, é viável? Que tipo de complexidade vocês enfrentariam? E, sobretudo, me interessaria o seguinte, naquela apresentação, a SAMNOS disse que ela teve uma participação ativa na construção desse tipo de acordo. Vocês acham que uma terceira parte independente teria condições de colaborar nesses termos, na construção desse tipo de parceria? Obrigado. A resposta é sim e sim.
estamos dispostos a ser parceiros e, da mesma forma, acho que terceira parte que conheçam bem esse mercado, e nós estamos aqui diante de várias delas, podem muito acrescentar. Eu só acho que reinventar a roda, a gente já tentou algumas vezes e jamais deu certo. Então, eu acho que, de uma forma geral, eu acho que é por aí. Por isso que nós estamos fazendo esse esforço de última hora aqui, de reunir pessoas, especialistas, para trazer esse tipo de conhecimento local. Eu concordo totalmente. Bom, não temos mais perguntas. Queria agradecer, em nome da Telebrasil, agradecer a todos os nossos associados pelo suporte para proporcionarmos esse evento. Agradecer ao Tom, agradecer Duprá, Sam, Milton, Luciano, pela riqueza desse dia. Eu acredito, pelo menos na minha perspectiva, eu não tinha participado ainda de um evento durante o dia inteiro que trouxesse um debate tão rico para as questões tão importantes para o sucesso desse serviço que tem tudo para modificar a cara do país. Muito obrigado pela presença de todos. Boa tarde.